Muito alegre de estar aqui com os irmãos, uma bênção. Eu sempre que vou a Moriaé, passo aqui na porta da igreja e fico olhando, falo, que igreja bonita. Um dia ainda quero ir aí. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje e eu vejo que a igreja ela é mais bonita por dentro que por fora, porque com vocês aqui, brilhanta. Bênção poder estar aqui com os irmãos, bênção poder estar com o pastor Marcel, pastor Everton, também um conhecido de caminhada da nossa empresa, né? Depois o pastor Everton seguiu aí no ministério. Também alguns conhecidos, alguns até familiares, né? Que estão aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estou vendo ali de longe meu amigo Almir. Deus abençoe, um prazer estar aqui com os irmãos. Queridos, eu sou membro e sirvo ao Senhor na primeira igreja metodista wesleyana de Cataguases. Podem se sentar. Na primeira igreja metodista wesleyana de Cataguases. Estou ali praticamente desde que converti. E tenho caminhado com o Senhor. Também sou pastor de uma igreja muito importante em Santana de Cataguases. Ela fica na rua Jaime Teixeira Marinho, número 43. Na minha igreja tem 4 membros, tem 2 batizados, eu e minha esposa, e tem mais a Antonella e o Benício, uma igreja que o Senhor me deu para pastorear, que é a minha casa, né? E eu sou grato ao Senhor por ela. E feliz de estar aqui com os irmãos, e quero também falar algo, não sei o que os irmãos ouviram durante essa semana, mas sabendo que o nosso Deus ele é vivo e ele é fiel com a palavra dele, eu creio que ele tem algo mais a falar no coração de cada um. Outra coisa que eu ouvi aqui da boca do pastor Marcel, fiquei muito feliz, é de saber que aqui é uma igreja em células. A nossa igreja também trabalha com pequenos grupos. Eu não vou alongar, que senão daria um testemunho, mas em Santana nós plantamos a igreja metodista wesleyana através de uma célula que começou na minha casa com 3 pessoas. Hoje é uma igreja com mais de 60 membros. Entreguei para o pastorado e voltei a servir o Senhor na sede. Amém? Sou presbítero ali em Cataguases. Pastor Marcel está profetizando, eu recebo, mas ainda caminhando no ministério. Querido, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com cada um de vocês e tenho certeza, sem medo de errar, que essa palavra em algum momento vai ir de encontro à sua vida. Abra a palavra do Senhor, num texto muito conhecido, que vai trazer a nós aqui elucidação de algo que o Senhor tem a falar, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Um texto muito conhecido, muito falado. Eu quero compartilhar algo da parte que Deus me deu recentemente, numa experiência até um pouco pessoal, mas que mais tarde o Senhor abrindo o meu entendimento, eu percebi que é algo que aplica a toda e qualquer igreja. Jeremias 18, os irmãos acharam? Quem não achou, fala Escola Bíblica Dominical. Amém, vamos aguardar então. Diz assim o texto, queridos. Jeremias, a minha tradução é a NVI, pode destoar um pouquinho da tradução dos irmãos, mas o texto diz assim de Jeremias, o capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Nós vamos parar por aqui e ore comigo nesse momento para que a misericórdia do Senhor faça com que eu seja usado. Quando eu saí de Cataguases, aliás, antes de eu vir, comentei com o meu amado pastor que viria, ele me deu 2 ordens. Ele disse a primeira: seja bênção e que Deus use a sua vida poderosamente, e eu pretendo ser obediente ao meu pastor nessa noite. Então ore por mim. Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua palavra e da Tua presença mais uma vez. Essa palavra, meu Pai, que ela tem poder para transformar, por ela mesma, ela diz que ela é como uma espada de 2 gumes, a ponto, meu Pai, de separar alma e espírito. Que nesse momento, meu Pai, essa palavra tome os nossos corações. Eu, como interlocutor dessa palavra, eu peço que venha materializar em minha vida o que eu vou pregar, que eu seja vaso, instrumento do Senhor aqui nessa noite, para falar aquilo que apraz a Tua vontade e não a minha. Meu Pai querido, eu renuncio todo o eu, toda a vontade própria para falar somente da Tua vontade. Do mesmo modo eu te peço, ó Pai, que abra o entendimento e o coração dos meus irmãos, que eles possam receber essa palavra e trazer mais, ó Pai, do que um simples conforto, mas que venha trazer a eles transformação. É a oração que eu faço no poderoso
nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, como eu disse, esse texto, ele é um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu falar de Jeremias, quem nunca ouviu falar do vaso na mão do oleiro, esse texto ele é usado para vários retiros. Eu já vi para retiro de homens, de jovens, temas de festas, temas de congresso. Só que, embora esse texto ele seja um texto muito conhecido, e eu não vou exatamente falar do contexto do texto, mas será uma pregação um pouco temática sobre o processo de fabricação de um vaso. O texto ele traz a menção em que Jeremias, numa visão sobre o povo de Israel, ele mostra que o povo de Israel se corrompeu, se quebrou diante da mão do oleiro, mas que Deus, que era o Deus de Israel, estava ali refazendo. Esse contexto de vaso, ele pode ser bem usado para pessoas, para igrejas e até mesmo para a nação de Israel. Mas hoje eu gostaria que você se colocasse sobre essa linguagem metafórica de que cada um de nós somos um vaso na mão do Senhor. Só quem é vaso para eu saber aqui do Senhor, levante a mão para eu te ver. Só os vasos. Amém. E querido, o nosso Deus, que Ele é supra-sumo em sabedoria, Ele é soberano em conhecimento, Ele não usaria dessa metáfora, dessa linguagem figurada, colocando pessoas como vasos de uma maneira descabida e despretensiosa. O nosso Deus, querido, Ele é um Deus intencional. E quando Ele definiu que o homem, ele se comparava a um vaso, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E quando nós vamos para dentro da palavra do Senhor, e se nós voltarmos um pouco, entrarmos num túnel do tempo e mergulharmos lá na época onde Israel começou a subsistir como nação, nós vamos perceber que toda casa de judeu tinha vários vasos, e vasos com diversas utilidades. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Números, no capítulo 19, no versículo 7, nós vamos encontrar o vaso sendo usado para armazenar água. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 1, nós vamos ver o vaso sendo usado para receber o azeite que ia ser colocado sobre a cabeça de Davi. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ver o vaso sendo utilizado para colocar vinho. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, nós vamos conhecer a história de uma mulher, uma história linda, de uma mulher que tinha um vaso de alabastro, onde ela guardava o mais precioso perfume, e nesse momento ela ungiu o Senhor dos Senhores. Se nós olharmos a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 33, nós vamos ver Deus ordenando a Moisés para que parte do maná fosse guardado num vaso. Também vemos em João, num momento muito difícil, onde o nosso Senhor está sendo crucificado, no capítulo 19, no versículo 29, o vaso sendo utilizado para guardar vinagre. Documentos é dito em Jeremias 32 e 13, e até mesmo coisas que não eram agradáveis, como é dito no texto de Isaías 65, versículo 4. Queridos, se nós trouxermos uma espécie de parafrase do que acontecia lá da época, nós vamos imaginar aquela casa da nossa avó, da nossa tia, que tem aquele monte de vasinho pintado, que começa num grande, depois diminui, e vai no menorzinho de todos. Os irmãos já viram isso aí? Ou só tem essas coisas lá em Santana de Cataguases? Todos então já viram, porque são utilizados para guardar utensílios, aquilo que é útil, aquilo que tem valor. E o povo de Israel, muito mais do que isso, utilizava até mesmo para guardar coisas preciosas. E é por isso, queridos, que Deus ele diz que nós somos vasos na mão dele. Porque cada um de nós, independente do ministério, independente do tempo, independente da condição, é um vaso que vai ser usado para a obra de Deus. Independente da idade, se são crianças como aqui estão, ou se são anciãos. São vasos para que sejam úteis na obra de Deus, para que cumpram um propósito a qual foi formado, e sabe por quem? Pela mão do oleiro.
pelo Senhor dos Senhores. É Ele que tem colocado a mão poderosa dele na sua vida, querido, para te forjar, para te moldar, para trabalhar no seu ser, para trabalhar no seu íntimo, que Ele quer você formado de maneira útil, agradável e perfeita vontade dEle. Aleluia! E queridos, nós vemos isso comprovado também na palavra. Se nós lermos o Salmo 31, versículo 11 e 12, diz assim: tornei objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, estou esquecido do coração deles, estou como morto, sou como um vaso quebrado. Até mesmo para os momentos piores, a metáfora de vaso era muito usada. Mas o que isso tudo tem a ver, e o que eu quero trazer aqui nessa noite a essa linda e amada igreja, é que todo vaso, para ele ser útil, todo, sem exceção, ele precisa passar por um processo. E talvez vocês já ouviram inúmeras mensagens de vaso, mas talvez o que eu vou trazer aqui ao seu coração nessa noite seja algo novo. Porque eu certa vez ouvi uma frase que eu jamais esqueci. E nessa frase estava escrito: quem não suporta o processo não cumpre o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não importa em que etapa você vai se identificar aqui, mas você está dentro de um processo, onde Deus está trabalhando cada detalhe na sua vida, para que no momento certo, oportuno e de acordo com a vontade dEle, você seja usado pelo Senhor. Só quem quer ser usado por Deus, levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. Só quem quer ser instrumento, só quem quer ser usado pelo Senhor. E a Bíblia diz isso em Atos capítulo 9, versículo 12. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para eu levar o meu nome diante dos gentios e para os reis e os filhos de Israel. É bem verdade que esse texto estava falando do amado apóstolo Paulo, mas eu libero ele também sobre a sua vida. Você vai ser usado para anunciar as boas novas do reino. Entenda bem, para anunciar as boas novas do reino, não é necessário usar de palavras fortes e nem de eloquência de púlpito. Às vezes, para levar a mensagem do reino, um simples abraço, um simples aperto de mão, um simples olhar de carisma, de amor, é o suficiente para revelar o que há dentro de você, desse vaso maravilhoso que se chama Espírito Santo de Deus. Querido, a sua presença já muda ambiente. Certa vez eu fiquei maravilhado, pastor Marcel, com um colega de trabalho olhar para mim e falou: Walter, quando você entra na empresa e senta na cadeira para trabalhar, o ambiente é mudado. Eu olhei para ele e disse: não sou eu, é o que habita dentro de mim, não parte de mim, é dele, porque dele, por ele e para ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor e a adoração. Oh, aleluia, aleluia. Você é um vaso, meu querido. Você é um vaso. Eu quero falar um pouco dessas etapas. E tenho certeza, fique atento, que você vai se encontrar aqui. É preciso que você se encontre aqui. Se você não se encontrar aqui e falar: presbítero, aconteceu algo de errado, eu não me encontrei nessa mensagem. Eu quero que ore por mim para que meu entendimento abra, porque eu não me encontrei. E o que eu achei lindo, queridos, é que quando o Senhor começou a manifestar sobre mim, debaixo de uma palavra profética que me veio, dizendo que eu ia passar por um determinado processo, eu comecei a estudar sobre a história do vaso. E eu fiz o que é até teologicamente errado. Nós, pregadores, devemos começar pela Bíblia. Mas eu falei: dessa vez eu vou fazer diferente. Eu quero entender cientificamente como que se forja um vaso. Como que se faz um vaso desses, da época do povo de Israel? Eu fui para a Santa Internet e achei lá numa página de LinkedIn, e eu vou dar honra à pessoa que não é crente, ela se chama Débora de Oliveira, é uma assistente social que mora no sul do país, e ela descreveu o processo de fabricação do vaso. E pastor Marcel,
cada ponto, cada parte do processo, meus olhos se lacrimejavam, porque eu encontrava Deus falando comigo. Coisa maravilhosa, queridos. E o primeiro passo para se fabricar um vaso, vou ler para eu não perder nenhum detalhe desse processo científico. Diz assim: o primeiro passo é a extração do material. Para termos o barro, extraímos o quê? A argila, que é também conhecida como barro. A extração ocorre em um açude, com profundidade. Isso demanda tempo e trabalho. Preste atenção. Há poucos dias atrás, eu pude observar alguém trabalhando no sítio do meu concunhado, e o açude dele estava assoreado de muita lama. E eu vi aquelas pessoas tirando a lama, só que elas tiravam a lama em volta do açude. E para que o vaso seja formado, o texto diz que tirava do fundo do açude. Agora deixa eu contar um negócio maravilhoso. Sabe o que o salmista diz no Salmo 40, no versículo 2? Tirou-me de um poço de perdidão, de um atoleiro de lama, e me colocou os meus pés sobre a rocha, para que eu dê passos. Tirou-me de um atoleiro de perdidão. Foi desse local que eu fui me encontrado por muitas vezes, em 2 clubes que tem nessa cidade. Um chamava Quem Somos Nós, outro chamava Miraí, não sei se existem mais. Baile, ia para Santana, só Deus sabe como eu chegava. Uma vez eu vi um pastor dizendo que o sujeito que tem mais a presença de Deus na vida dele é um bêbado. Porque o bêbado, ele cambaleia, ele anda com o carro e não cai, não morre. É porque Deus está protegendo. E querido, como que Deus pode tirar desse lugar? Por fora é fácil, nas extremidades é fácil, mas é lá no fundo, onde ninguém te acha, e te incomodar às vezes, num fim de noite, para o seu coração se sentir entristecido, e você olhar e dizer assim: não, isso não vai me levar a lugar nenhum. Não é nenhum conselheiro, não é nenhum pastor, não é nenhum pregador, porque esse tipo de gente não escuta a mensagem. Mas é a presença de Deus e a misericórdia de Deus agindo na vida dele. Lá daquele local escuro, daquele local inabitável, mas Ele é poderoso, e a mão dele vai lá, te resgata, e os seus pés são colocados sobre a rocha, para que você possa caminhar e andar, e glorificar, e quem sabe até cantar do outro lado o canto da vitória. Aleluia! Ele te tirou, meu irmão. Eu não sei em qual momento, mas minha irmã, Ele te tirou. Glorifique a Ele. Não sei, talvez você está aqui num dos primeiros cultos, e você já se identifique nessa mensagem, que acabou de sair daquele local profundo, inóspito, e está colocado sobre a rocha. Não essa pedra, não esse mármore, mas sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Aleluia. O segundo ponto, pastor, depois que se tira lá do fundo aquele barro, aquela coisa toda, eu imaginava que ele ia ser mexido, mas não é. Diz essa menina que escreveu esse texto, que começa então uma limpeza. É retirado do barro as pedras, a areia, as raízes de árvore, os galhos secos, o lixo. Nesse momento, o barro entra num processo de transformação. Eu custei aprender isso, meu irmão. Mas quando alguém se rende a Jesus num culto como hoje, o processo não está concluído, ele só está iniciado. Sabe o que eu acho lindo do trabalho de pequenos grupos, pastor? É que é no pequeno grupo que esse processo de limpeza começa a acontecer. Eu imagino que o senhor manda uma carta pastoral, é quando aquela carta pastoral é lida, e aquele camarada começa a ser incomodado, e aí tira aquela pedra, tira aquele toco, aquela sujeira, aquela areia, aquele ponto negativo começa a ser trabalhado. Muitas igrejas, amados, acham que quando alguém vem aqui na frente, pode largar, que agora ele é crente, ele aceitou Jesus. Não! Ele precisa passar por um processo, e um instrumento para tirar a sujeira dele vai ser você, meu irmão. Você é líder de célula, já ia falar GECEL, já ia fazer uma propaganda aqui, pastor. Mas é você que Deus vai usar.
Querido, nós por muito tempo vivemos na síndrome do clericalismo. Atribuímos somente à figura do pastor as obrigações com a obra de Deus. Mas não é isso que exatamente esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que cada um de nós somos um tipo de vaso para ser usado na casa do Pai. E quando eu falo de casa, eu não estou falando dessas colunas nem dessa parede. Eu estou falando de vidas, de gente, de coração, de alma que está sendo massacrada pelo pecado, pela escravidão de Satanás. E sabe quem Deus vai usar, meu irmão? Você como vaso. Diz a Bíblia que os anjos até queriam, mas não puderam viver o privilégio de anunciar esse evangelho lindo, pregar essa palavra maravilhosa. E quando passa esse processo, que nós chamamos de discipulado, o que nós fazemos? Batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz Isaías no capítulo 1, no versículo 16: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. O batismo também não é a conclusão, mas ele é um processo simbólico que está dizendo para todo mundo: eu vivi a limpeza. Eu vivi a limpeza gerada pelo Espírito Santo. Dentro de mim já não há mais a sede, a ganância pelo pecado. Dentro de mim o pecado ele já não tem mais poder. Hoje eu vivo para Cristo. A limpeza, eu já não tenho mais vontade de ir para o barzinho tomar uma bebida. Eu tenho vontade de ir domingo à casa do Senhor, sentir a presença dEle através daqueles louvores maravilhosos que nós entoamos aqui. Muitos deles eu nem conhecia, mas eu senti a presença de Deus. Sabe qual é a maravilha, queridos? É que não tem droga nenhuma, que não tem balada nenhuma, que não tem nada nesse mundo que é mais prazeroso do que a presença de Deus. Oh, maravilha! A presença dele gera gozo na alma. As coisas criadas pelo homem podem até gerar um tipo de prazer no corpo por alguns minutos ou por algumas horas, mas a presença do Senhor ela dura uma alegria que não para, ela é eterna, ela é constante. Enquanto o fogo do Espírito arder dentro do nosso coração, essa alegria estará sendo brotada em nós. É algo diferente. Às vezes nós estamos vivendo um momento de tristeza, de lutas, de pelejas, e faz parte do processo. Mas o Senhor nos dá a alegria que vem dEle. É só essa alegria que pode superar a perda de um ente querido. É só essa alegria que pode superar a perda de um amigo. É só essa alegria que pode superar o desemprego. É só essa alegria que pode superar, às vezes, a crise econômica. A alegria que vem do Senhor. Terceira etapa. Limpou, está tudo pronto? Não. Esse barro agora precisa ser amassado. Aquilo que era visto como torrões secos e duros, agora será umedecido pela água. Depois ainda será pisado pelo olheiro. Que transformação mais linda! No processo de amassar, aparecem outras sujeiras. Todo barro traz algum tipo de impureza, não obstante o lugar onde foi apanhado. Enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro não estará pronto para ser utilizado. Olha que lindo, meu irmão. Às vezes a gente passa pelo batismo e diz: está legal, está pronto. Não, não está pronto. Tem momento que nós teremos que passar pela humilhação, que é o amassar. Momento em que nós nos sentiremos verdadeiramente humilhados. E acerca disso o apóstolo Pedro diz no capítulo 5 e no versículo 6: portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Sua hora vai chegar. Não apavora, não atropela o processo. Sabe, tem muita gente que cai, que fracassa no ministério, na vida com Deus. Sabe por quê? Porque quer pular o processo. Viva o seu tempo, querido. Há momentos que a humilhação vai vir, mas não é para a sua destruição, é para a sua edificação, é para a fortificação.
É porque Deus quer arrancar de dentro de você, meu irmão, algo que às vezes nem você imagina que tem. Há pouco tempo, eu vivi um episódio na minha vida ministerial um pouco complicada. E eu, nessa época, ou melhor, um pouco antes dessa época, eu me achava um cristão maduro. Porque eu não tinha raiva, eu não conseguia ter raiva de ninguém, eu não conseguia ter inimigos, ninguém conseguia me magoar, me ferir. Até que tocar em algo que para mim era precioso. E dentro de mim começou a brotar sentimentos que até então eu não sabia que tinha algum lugar dentro de mim ainda. Uma espécie de mágoa, uma espécie de rancor, algo que não era da parte de Deus. Um belo dia, eu estou na igreja sentado ouvindo a palavra, e o pastor estava ministrando, e ali ele ministrava uma palavra maravilhosa, mas eu não estava atento à palavra. Nesse momento eu estava murmurando, falava: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou diante dessa situação? Por que esses sentimentos me sobrevêm? Por que eu sinto isso? E de repente o pastor, tomado pelo poder do Espírito Santo, diz: faz parte do processo. Enquanto a raiz ruim não for cortada, você não será enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Quando a raiz for ruim, o fruto é ruim. Quando a raiz for boa, a raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, aí sim frutos serão bons. Há coisas, queridos, que o Senhor vai amassar dentro de nós, para que brote para fora. Faz parte do processo. Não desanima. Tem gente que passa pelo primeiro problema, fala: vou abandonar a igreja, vou abandonar a célula. Não! Diz a Bíblia que aquele que recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive da fé. Ele não vive do material, ele vive do sobrenatural. Ele não vive daquilo que ele vê, ele vive daquilo que ele crê. Oh! Quarto passo. Depois de ser amassado, agora o barro, aliás, ele entra num processo que demanda tempo. Diz o estudo aqui que esse barro ele precisa ser coberto por uma lona preta e ser esquecido por um tempo. Esse período, algumas outras impurezas e bolhas saem para que o vaso futuramente não trinque. Entende? Porque vaso trincado não tem utilidade. Ele não serve para guardar, porque vai vazar. Então ele precisa ser coberto. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu já vivi isso. Talvez aqui na igreja você está se sentindo invisível. Talvez você quer fazer alguma coisa, mas o pastor não te vê. Talvez você quer participar de algo, mas você gosta de cantar, mas o ministério de louvor não te convida. Talvez você quer ajudar, mas os diáconos não te chamam. Bate aquela sensação: eu estou invisível nesse local. Ninguém está me vendo. Ninguém me olha, ninguém me reconhece, ninguém está vendo a minha utilidade. Mas deixa eu te dar um conselho no nome de Jesus. Fecha a boquinha, porque faz parte do processo. Segura. Suporta calado. Não reclama, não murmura. Porque a murmuração, entenda isso. Se você não gravar nada que eu vou pregar, mas grava essa palavra, eu já me dou por satisfeito. A murmuração retarda a promessa. Não murmure. Diz a palavra do Senhor que o nosso Cristo, depois de sofrer as piores dores que um homem poderia sofrer, depois de darem para ele, num vaso de vinagre, uma espuma embebedada com vinagre que servia para fazer a higiene pessoal dos homens, de humilharem ele de todas as formas, diz a Bíblia que como uma ovelha muda, ele continuou. Fique quietinho aí, meu amado. Faz parte do processo. Salmo 91, versículo 1, todos conhecem assim: aquele que habita onde?
esconderijo. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai te esconder, é propósito dele, é vontade dele. Ninguém vai te ver, mas deixa eu te dar uma notícia: Ele está te vendo onde você está. Ei, pastor não te viu, a junta não te viu, os músicos não te viram, mas Ele sonda o seu coração. Aleluia. Aleluia. E o que eu faço então, presbítero? Eu te falo, meu irmão. Jesus disse no capítulo 6 de Mateus: mas vá orar, entre no seu quarto, feche a porta, no secreto, porque no secreto Ele te recompensará. Eita glória! Há momentos na sua vida, meu irmão, que nem a sua esposa, nem o seu marido vão conviver com você. Vai ser entre você e Deus. É só vocês dois. Ele fala no secreto, é porque no secreto. Não publique. Não use o Facebook, o Twitter, a rede social. O Instagram. Esse troço tem estragado a juventude de muita gente. Usem com sabedoria do Senhor, não é pecado, eu tenho duas. Mas usem com sabedoria. Depois disso, depois de ficar escondido por um tempo, olha que coisa linda, meu irmão. Isso é científico. Isso não veio da palavra, isso é científico. O que me chamou a atenção nesse estudo foi que Deus, Ele mostra que quando Ele aplica algo, é porque a soberania dele já alcançou todos os detalhes. E depois disso vem a modelagem. Chegou a hora de tomar forma. Diz que o oleiro coloca então, e agora vamos para o texto de Jeremias, sobre uma roda. Hoje tem motor, mas antigamente ele tinha que bater o pezinho naquela roda, ela girava. E ele tinha que ficar ali com a mão cuidando, modelando, mexendo, vendo a estrutura, o tamanho, a largura, a parede, a forma que aquele vaso ia se tomando, com movimentos circulares, constantes, com movimentos que não poderiam ser interrompidos. Deixa eu te dar um conselho: cuidado para não interromper a obra de Deus na sua vida. Cuidado para que você não saia das mãos dele e tenha que recomeçar tudo de novo. Você já andou um bom caminho, uma boa distância, mantenha-se. E às vezes dói, né? Ser espremido, ser confrontado. E o vaso, ele não fica da forma que ele quer. Ele fica da forma que o oleiro quer que ele fique. Aí essa hora o eu tem que morrer. Essa hora nós olhamos lá para aquele texto que diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque é necessário nós morrermos para as nossas vontades, para o nosso ego, para o nosso eu, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Diz esse livro, que nós chamamos de Bíblia, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Viva a vontade de Deus, meu irmão. É bem melhor do que a sua. Essa mesma Bíblia diz que os planos dele são mais altos do que os nossos. Ei, Rabachu, tudo que você sonhou, ele tem algo maior para a sua vida. Sabe aquele lugar mais alto que você pensou em chegar? Então, Deus quer te colocar num lugar ainda mais alto. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Salmo 51. Depois de Davi pecar, depois o vaso está quebrado, depois dele pecar com Betseba, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deixa eu te contar outra coisa. Na formação do vaso,
O oleiro não começa a trabalhar por fora, ele começa a trabalhar por dentro. Deus não vai começar a trabalhar no seu estereótipo. Deus não vai começar a trabalhar nas coisas visíveis. Deus vai começar a trabalhar nas invisíveis. Para que quando Ele chegar do lado de fora, a obra esteja completa. Glória a Deus. Aleluia. Depois que o vaso fica pronto, depois de moldado, passado por aquela roda das mãos do oleiro, aí chega uma etapa muito perigosa. Esse vaso ele tem forma, ele está parcialmente limpo, ele é bonito. E diz essa menina que fez esse estudo, que ele tem que ser colocado numa sombra, numa prateleira, e que normalmente é um local onde todo mundo vê. O que você quer dizer com isso, presbítero? Eu te conto. Há momentos na nossa caminhada espiritual que nós já temos forma de crente, nós já falamos como crente, as pessoas já nos olham e falam: poxa, presbítero, pastor, diácono, louvorista, ó, irmão é uma bênção. Ah, irmã fulana de tal, rapaz, aquela irmã ora, meu Deus, é uma bênção. Só que esse momento é um momento perigoso, porque as pessoas olham e acreditam que nós estamos prontos. Só que nos falta algo ainda para completar essa boa obra. Falta resistência. Esse vaso ele tem forma, ele tem jeito, ele tem inúmeras coisas, mas falta para ele resistência. Porque se ele for usado antes de ter resistência, eventualmente, na primeira utilização, ele vai quebrar. E toda a obra vai ser inacabada. Querido, não antecipe o processo da sua vida. Não pule etapas. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer na sua vida. Não pule etapas. Não pule processos. Cuidado com o elogio. Cuidado com o elogio, meu irmão. Porque o elogio mexe em algo dentro de nós chamado ego. E o elogio é danado para bater no nosso coração e a gente olhar e falar: rapaz, pastor, não é que eu estou pregando mesmo? Terra. A gente começa a achar que tá, mas lembre de uma coisa: o dono do vaso é Ele. Quem tem que falar que está pronto não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é o seu familiar. Quem tem que dizer que você está pronto é Ele. Aguarde a voz dEle, aguarde o chamado dEle, aguarde a vontade dEle. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia. Tiago diz na sua carta, no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, assim: meus irmãos, tenham por grande alegria o fato de passarem por provações, passar pelo processo, sabendo que a provação de vocês tem produzido perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que nada lhes falte. O que Tiago está dizendo é: segura o processo, não atropela ele, viva o processo, suporte o processo, para viver o propósito de Deus. Amém? Bom, o Senhor disse que estava faltando algo, que está bonito, o vaso está lá, formato maravilhoso, forma de crente. O que falta então? Alguém ousaria? O quê? Nosso Deus, que povo inteligente, pastor. Fogo! Depois desse vaso precisa ir para a fornalha. Eita maravilha. O vaso precisa passar por 24 horas, ou seja, um período completo, dentro de um forno, que é aquecido acima de temperaturas normais.
E quanto mais o fogo aquece, olha que lindo, mais o vaso fica belo, mais resistente. Agora preste atenção nisso, amados. Isso não é Bíblia, não, isso é ciência. É nessa hora que ele é purificado de toda a impureza interna que ainda havia e que podia gerar mau cheiro. Quem conhece aí o texto que diz que as nossas ofertas precisam ser agradáveis às narinas do Senhor? O fogo serve para queimar dentro de nós aquela pontinha de mal que ainda existe. O fogo serve para purificar-os. O fogo serve para dar resistência. Porque já não vai ser qualquer coisa que vai te parar mais. Depois que você passa pelo processo da fornalha, já não é qualquer coisa que te desanima mais. Já não tem mais coisas fáceis que vão fazer você parar e nem retroceder, como disse esse hino, mas você sempre estará a ponto para avançar. Aleluia. E esse fogo, Jesus fala dele. Perceba que são 7 etapas. Em todas elas, a palavra nos revela algo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3, João, ele traz uma revelação linda no versículo 11. João está falando para a multidão: eu, João, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno sequer de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a última etapa. Talvez alguém como eu inocentemente acreditou que batismo no Espírito Santo e batismo com fogo são a mesma experiência, e não são. Batismo no Espírito Santo é o derramar do selo do poder sobre nós. Batismo com fogo é aquele batismo que é capaz de retirar dentro de nós toda impureza, tudo aquilo que não é agradável a Deus, a ponto de nós olharmos para o pecado e ele nos trazer nojo, a ponto de nós vivermos uma vida de intimidade com Deus, onde já não há mais caminho outro senão Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O batismo com fogo, ele é a experiência mais profunda que um cristão pode ter. O fundador da minha denominação, conhecido certamente pelos pastores e pelos amados que gostam de estudar um pouco da história do Evangelho, chamava John Wesley. Ele, por volta de 1800, ele era filho de pastor e também foi pastor anglicano. E num determinado tempo da sua vida, depois de ser pastor, depois de ir para a obra missionária na América, nos Estados Unidos, ele passou por uma rua chamada Aldersgate, na Inglaterra, e um homem muito simples no púlpito, pregando a carta aos Romanos, interpretada por Lutero, Wesley relata em seu diário que o coração dele foi estranhamente aquecido. A partir desse dia, Wesley já não era mais só um pastor, mas um homem que mudou a história de toda a Inglaterra. Uma Inglaterra em que a classe operária ela era entregue ao gin, às bebidas e aos prazeres. Agora passa a receber a palavra do Evangelho de vida. Camponeses são transformados. Wesley promove uma reforma trabalhista em toda a Inglaterra. Wesley ganha milhares de homens e mulheres para o Senhor, todos os dias, cerca de 80 quilômetros, montado no lombo de um cavalo, pelo calor e o fogo transformador do Evangelho. Wesley, certamente nesse período, ele dizia em alto e bom tom: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o batismo com fogo. Esse é o batismo, querido, que cada um de nós devemos ansiar para a nossa caminhada cristã, que nos coloque nojo ao mundo,
que nos coloque nojo do pecado, que nos coloque nojo da obra das trevas, que nós possamos ser crentes fiéis ao Senhor. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece com um cargo na igreja, isso não acontece pelo número de vezes que você ministra, pelo número de vezes que você lê a Bíblia, mas isso acontece dentro de um processo em que a obra de Deus é colocada sobre a sua vida. E a palavra que eu vim trazer para essa igreja, que o Senhor colocou ao meu coração, é: não saia do processo, se encontre nesse processo, viva ele. Meu querido, talvez você se escapou, talvez você fugiu, talvez você desanimou, mas deixa eu te dizer, hoje é noite do seu processo ser reativado, ser retomado, para que o Senhor faça nele a boa obra, porque diz a Bíblia que aquele que começou é fiel para concluir a boa obra. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei como é que é o costume dos irmãos, mas eu quero orar pela sua vida aqui nesse momento. Eu quero orar em especial para alguém que se identificou com essa palavra e que sentiu que o processo dele está estagnado, foi interrompido por algum motivo. Eu quero ministrar a ativação desse processo na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Não importa se é lá onde você começou pela purificação e ainda não chegou ao batismo, não importa se é no moldar, se começou a construir um vaso, mas você começou a sentir muito incômodo de mexer no seu interior e falou: deixa eu sair dessa roda e não ser mais tocado. Eu não sei, mas se teve algum processo na sua vida que parou, eu venho aqui em nome do Senhor Jesus e venho profetizar como servo temente dele, que esse processo há de ser ativado novamente na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Deus tem uma obra e Ele manda dizer: eu não terminei, eu vou concluir. Sabe o que basta de nós? Eis-me aqui. Isaías, ele não fez muito para ser o vaso tão conhecido. Ele só falou uma palavra: eis-me aqui. Exatamente isso que o Senhor quer de você. Eu quero orar. Os irmãos costumam vir? Se alguém quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Porque, queridos, às vezes parece sensacionalismo, mas não é não. Eles querem mexer com a nossa fé. É porque quando nós viemos aqui no altar, nós declaramos que aquela palavra ela foi de encontro à nossa vida. E algo no reino espiritual começa a acontecer. E algo na atmosfera espiritual começa a ser ativada. Então o seu passo, a sua chegada, ela nunca é demais. Eu quero orar com você aqui na frente para nós declararmos, em nome de Jesus, que esse processo vai ser ativado na sua vida. Que esse ministério que o Senhor te chamou, Ele vai cumprir. E nessa noite, você está dizendo para a comunidade, para a igreja e para o Senhor. E deixa eu falar um negócio aqui, não se escandaliza com o que eu vou falar. Está falando até para o inferno, que está reativando o seu ministério, está reativando o seu chamado, está reativando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós erguemos mais uma vez a nossa voz, meu Deus, tementes ao Senhor. E meu Deus, aqui estão homens e mulheres que receberam a Tua palavra. Não foi uma palavra ministrada pelo presbítero Walter, não. Foi uma palavra que veio do Teu trono e encontrou repouso em corações aqui nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus e na autoridade que há, eu quero orar e quero declarar, meu Pai, a ativação de ministérios aqui nessa noite, a renovação, meu Pai, de chamados, a renovação de dons, meu Deus. Pai querido, homens e mulheres dizem com seus atos: eis-me aqui. E Pai, eu os coloco diante do Teu trono, eu os coloco diante da Tua glória,
E diz a tua palavra que o que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Nós estabelecemos, meu Pai, uma conexão. Nós estabelecemos, meu Pai, avivamento. Nós estabelecemos ativação de vida, de ministérios, de dons, de lideranças, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, arabaxere cantará mandar. Quebranta, meu Deus. Quebranta o vaso, meu Pai, que se endureceu com o tempo. Quebranta, meu Pai, vasos que acham que são pedras. Mas diz a tua palavra que se fosse de pedra o coração, o Senhor daria um coração de carne, de terra, de argila, como o Senhor nos formou. Em nome de Jesus, meu Deus. Irmãs, irmãos, jovens, crianças, anciãos, meu Deus, que estão aqui, Pai, ativa, aviva, desperta, fala, quebranta, transforma, opera, Deus. Oh, amandarabaxi. Operando, Senhor, quem impedirá? Operando, Senhor, quem impedirá? Operando, Senhor, quem impedirá? Nós oramos, meu Pai, certos do teu mover, certos do teu agir. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora eu queria que você dissesse comigo assim, ó: a vitória é nossa, mas bem alto, bem bonito. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos lá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir aí, igreja. Eita glória! Maravilha! Pode voltar, meu amado. Pode voltar, minha irmã. Operando Deus, quem impedirá? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Vocês não têm ideia. Há igrejas que às vezes eu venho e fico um pouco retraído, mas eu estou me sentindo em casa aqui, viu, pastor Mário? Estou achando que eu vou voltar para ver esse povo mais vezes. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Nunca fuja do processo. Foi Deus que te colocou nele. Lutas não são feitas para nos destruir, não. Lutas são feitas para nos fortificar. Elas não vieram para te destruir. Elas te vieram para te deixar imbatível na presença do Pai. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Graças a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero Walter. Louvado seja Deus. E vai voltar mais vezes, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, fomos ricamente abençoados por essa palavra. Quem sabe Deus está te tirando da lona hoje? Hein, irmãos? Está escondido embaixo da lona e Deus está levantando a lona. Deus faz isso, irmãos. E nós louvamos ao Senhor por esses dias. Estamos encerrando, né, 7 dias de primícias, a oração, os dias de culto. Foi um tempo precioso na presença de Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Vai ter retiro de carnaval. Amém? Vai ter retiro em nome de Jesus. Já fechei até com alguns pastores. Pastor Wesley vai estar conosco. Tem muito tempo que não vem, né? Pastor Wesley vai estar aqui ministrando. E os outros eu vou deixar para contar mais perto. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, tem cantina também após o culto. Tá chovendo ainda, tá, né? Então, infelizmente, vai servir aí no final da igreja aí. O hot dog mais barato e mais gostoso do Brasil, você só encontra aqui. Apenas R$5. Passa lá e compra um hot dog em nome de Jesus. Amém? Quem não tem dinheiro, você pode chegar perto de mim que eu vou te indicar quem que você vai pedir. Amém? Eu vou te falar quem que você... Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia nesses dias para conosco, na qual o Senhor falou, ministrou
exortou e consolou a tua igreja. Senhor, que seja sobre o teu povo a tua bênção. Obrigado pelo coração do teu filho estar aqui conosco nessa noite. Continue abençoando a casa, a família, o ministério do teu servo. Seja com ele a tua bênção, que ao retornar o favor do Senhor seja sobre ele. Deus, e a mão do Senhor conduza o teu povo para a honra e glória do teu nome. Faça assim com as suas mãos, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Está encerrada. Aplauda o Senhor e cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.